Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no Canva. Sabe aquela ferramenta que, de repente, parece que está em todo lugar? Pois é, ela simplesmente mudou as regras do jogo do design para milhões de pessoas. Mas como é que ela conseguiu fazer isso? E o que isso significa para a criatividade de todo mundo? É isso que a gente vai descobrir agora. Para a gente entender bem o Canva, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver a missão deles de abrir o design para todo mundo. Depois, vamos explorar o arsenal de ferramentas que ele oferece. Daí, a gente entra na parte de inteligência artificial com o Magic Studio, aprende a construir uma marca do zero e, no final, a gente responde aquela pergunta que não quer calar. Dá mesmo para ganhar dinheiro com Canva? Então, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Por muito tempo, o design gráfico foi um clube meio fechado, sabe? Mas o Canva chegou justamente para chutar essa porta. Muita gente já se sentiu exatamente assim. A impressão era que, para criar qualquer coisa bonita, visualmente falando, precisava de um supercomputador, um software caríssimo e meses de curso. Isso acabava deixando muita gente boa de fora, né? E aqui tá a grande virada de chave. O jeito antigo era isso aí, softwares super complexos, tipo Photoshop, Illustrator, ferramentas incríveis, mas que tem uma curva de aprendizado gigante. Aí veio o Canva com o jeito novo. Uma plataforma focada na simplicidade, onde qualquer um pode sentar e começar a criar na mesma hora. E essa história toda começa lá em 2012, na Austrália. A ideia original da Melanie Perkins era super simples. Ela só queria uma ferramenta para ajudar os colegas de faculdade a fazerem trabalhos e apresentações de um jeito fácil. Mas a missão por trás era gigante: democratizar o design, de verdade. E olha, essa missão não só deu certo, como explodiu no mundo todo. Pensa só, hoje o Canva tem 185 milhões de pessoas usando a plataforma todo santo mês. É um número absurdo que mostra o tamanho do impacto que eles tiveram. Ok, mas o que dá pra fazer no Canva, afinal? Ele já deixou de ser só uma ferramentinha para posts e virou uma solução completa. Dá pra criar praticamente qualquer coisa que precise de um visual bacana. E quando a gente fala qualquer coisa, é sério. Vai desde o básico, como posts para redes sociais e vídeos, até apresentações de empresa, currículos, mas não para por aí. Dá para criar sites inteiros, logotipos e até mandar imprimir produtos físicos como camisetas e canecas. É um verdadeiro canivete suíço da criação. E o melhor de tudo é o processo, que é super simples. Basicamente, são 3 passos. Primeiro, escolha um modelo pronto. Segundo, personalize tudo do seu jeito, arrastando e soltando. E terceiro, baixe o arquivo ou compartilhe direto na internet. É um fluxo pensado para ser rápido e zero estresse. Agora, se o Canva já era fácil, segura essa. A plataforma entrou de cabeça na era da inteligência artificial. E o nome disso lá dentro é Magic Studio. Isso aqui mudou completamente o jogo, mais uma vez. O Magic Studio, então, é como se fosse o cérebro de IA do Canva. Ele reúne todas as ferramentas inteligentes num lugar só, integradas ali no meio do processo de criação. A ideia é deixar tudo ainda mais rápido e, bom, mágico. E as ferramentas são impressionantes. Com o Magic Media, a gente digita um texto e ele cria uma imagem ou vídeo. O Magic Write ajuda a sair do bloqueio criativo escrevendo os primeiros rascunhos. Com o Magic Edit e o Magic Eraser, dá para editar fotos de um jeito que antes só profissionais faziam. E o Magic Animate e o Magic Grab dão vida e movimento para os designers com um único clique. É a IA trabalhando para simplificar o que era complicado. Beleza, criar um post legal é uma coisa. Mas e construir uma marca inteira com uma cara profissional e consistente? Vamos ver como o Canva ajuda nisso também. Uma identidade de marca forte tem, basicamente, 3 pilares. O logo, que é a cara da marca, as cores, que criam a atmosfera e as emoções, e as fontes, que dão a voz. O Canva tem ferramentas específicas para desenvolver cada um desses pontos de forma que tudo converse entre si. E a escolha da fonte, por exemplo, não é só estética, não. Faz toda a diferença. Fontes com serifa, sabe, aqueles tracinhos nas pontas das letras, elas passam uma ideia de tradição, de confiança. Já as fontes sem serifa, mais retas, mais limpas, comunicam algo mais moderno, mais direto e acessível. Na hora de criar um logo, tem 3 pontos cruciais. Primeiro, escalabilidade. Ele tem que funcionar bem pequeno e gigante, sem perder qualidade. Para isso, o segredo é salvar em SVG. Segundo, transparência, para usar em qualquer fundo. E o terceiro, que é talvez o mais importante, que muita gente não sabe, um logo feito no Canva com elementos da biblioteca deles não pode ser registrado como marca.
Por quê? Porque esses elementos são públicos, qualquer um pode usar, então muito cuidado com isso. E isso tudo nos leva a uma das maiores discussões sobre a plataforma. Afinal, o Canva é só para amadores ou ele tem espaço no mundo profissional? Vamos investigar isso. Essa pergunta gera um debate enorme. Muitos designers que vieram de softwares mais tradicionais torcem o nariz para o Canva. Mas a verdade é que tem muita, mas muita gente e muitas empresas construindo negócios inteiros usando a plataforma. No fim das contas, a diferença não está na ferramenta, mas em quem está usando. O que separa o amador do profissional são os fundamentos de design. Vamos ver isso na prática, fica mais fácil de entender. Olha só esse exemplo. Os 2 anúncios foram feitos no Canva. O da esquerda é básico, né? Um texto jogado em cima de uma foto. Passa batido. Agora, olha o da direita. Usando os mesmíssimos elementos. O fundo tem mais impacto, as fontes têm hierarquia para guiar o olhar, tem os efeitos, a peça ficou profissional. A ferramenta é a mesma, o que mudou foi o conhecimento de design aplicado. E agora, uma pausa para um aviso muito, mas muito importante mesmo. Cuidado com ofertas de Canva vitalício que aparecem por aí em outros sites. Pessoal, isso é golpe. É uma prática ilegal. Basicamente, alguém te coloca numa conta de equipe que viola os termos de uso e quando o Canva descobre, a conta principal é deletada e, puf, some tudo. Todo o trabalho vai pro lixo. Então, a única forma segura e legal de ter o Canva Pro é pelo site oficial. Não existe atalho. O Canva começou essa jornada democratizando o acesso a ferramentas. Agora, com a inteligência artificial, a própria ideia de criar está mudando de novo. E isso deixa a gente com uma grande reflexão no final. Com ferramentas tão poderosas e acessíveis, o que define a criatividade hoje? O que realmente significa criar? A tecnologia está dando o como fazer, mas a visão, a estratégia, a intenção, isso tudo continua sendo nosso, continua sendo humano.